Bom dia! E aí, galera? Finalmente uma review de One Piece, né? Review, resumo, tanto faz. Eu só tô aqui pra comentar o capítulo mesmo, né? Eu tava com uma preguiça muito grande de fazer, então, bom, tá aqui, né? Se tiver muito ruim, sou eu. Então, o início ao capítulo é a história de capa da Yamato. Ainda, né? Ela ainda não saiu de Wano. Nesse capítulo aqui, ela tá conversando com Denjiro ou Kyoshiro, sei lá, eu acho que é o Denjiro. Kyoshiro é o nome dele quando ele era infiltrado em um ano. Mas é isso, né? Só a história de capa. Já na primeira página aqui, vemos um flashback de Punk Hazard há 26 anos atrás, onde o Vegapunk encontra o Professor Clover lá de Ohara, onde os dois têm uma conversa muito importante e até que é interessante, onde descobrimos que o Professor Clover também faz parte dos D. Ele tinha ido até Punk Hazard para chamar o Vegapunk, para ajudar ele a pesquisar sobre o século perdido. E o Vegapunk diz que ele agora trabalha para o governo mundial, então ele não pode passar nenhuma informação para o Clover agora nesse momento. Falando também que o Clover só continua vivo até aquele momento, porque deixaram ele solto para que levassem ele até os colegas dele que também está pesquisando sobre o século perdido. Na página seguinte, o professor Clover diz que seu irmão foi morto diante dos olhos dele, apenas por carregar o nome D em seu nome. E aqui o professor Clover diz que ele também é um D. E seu nome é Clion. Clion? Eu acho que é Clion, né? De Clover. Dizendo em seguida que nesse mundo, que é o mundo de One Piece, as pessoas morrem por apenas carregar um nome. E eu concordo, só tomara que na vida real também não seja assim, né? Em algum momento você carrega um nome e basicamente essa é a sua sentença. Aí 4 anos depois vemos a reação do Vegapunk ao incidente de Ohara, onde ele basicamente está vendo o cartaz de procurado da Robin criança ainda. E tendo também meio que um pequeno salto do Vegapunk já em Ohara, prestando homenagens ao Clover. Na página seguinte vemos o Vegapunk chorando, ele dizendo que tanta gente morreu para deixar essa pilha de livros para a próxima geração, mas que loucura, quem seria tão burro assim? Quem ia desistir da própria vida para assumir a pesquisa de onde ela parou? Cara, eu achei essa parte aqui maravilhosa. Por quê? O Vegapunk ele tá fazendo basicamente o que ele disse ali em homenagem ao Clover, perguntando quem seria burro bastante para não se importar com a própria vida para continuar uma pesquisa de onde o Clover tinha parado. É exatamente isso que ele tá fazendo agora. A transmissão dele ainda continua. Há um sábio me disse uma vez, ouço a voz gritando do passado. A história é escrita pelos vencedores. As vozes dos perdedores ficam terrivelmente quietas no fundo do oceano. Mas depois de muitos sacrifícios, agora podemos descobrir a verdade. Aqui temos algumas reações de alguns personagens aqui, inclusive da Robin, que tá chorando ali. Eu acho que é porque ele tá repetindo as palavras do Clover. Ou talvez não, sei lá. Mas a deusa tá chorando, não podemos permitir isso. E na página seguinte ele continua dizendo: agora eu comunico ao mundo, junto da cena da Lilith no Sunny. Parece que eles estão fugindo do Vinasujuro. Até porque o foco deles nesse momento é fugir. Então, a Lilith diz que eles não podem ir ainda. Até porque o Gorosei e o Vinasujuro estão tentando matar eles. Afirmando também que não vai adiantar de nada enquanto eles não derrotarem o velho. No caso, o carecão aí, o Vinasujuro. Vemos que Atlas nocauteou Lilith com um socão. Isso porque, bom, a Lilith estava complicando as coisas. Então, foi um bom jeito de fazer ela calar a boca. Ao fazer isso, ela acaba deixando o Zoro, o Sop e o Chopper bastante surpresos. A Atlas então pede para que os Chapéus de Palha cuidem da Lilith, dizendo que vai deixar eles decolarem e fazer um caminho para eles. No momento em que Atlas havia nocauteado Lilith, isso fez com que a York notasse que tem apenas a Atlas e ela de Vegapunks vivas. Então isso até que é útil em algum sentido, já que a York vai achar que ela vai ser a única Vegapunk que está viva. E no final da página vemos o Vinasujuro indo em direção ao Sunny, preparado já para um ataque. A Atlas tenta fazer alguma coisa contra o Gorosei, porém seu ataque é falho. Ela acaba perdendo um braço com um saque da espada do Gorosei, mas ela ainda não desiste e liga os propulsores a jatos da bota.
Conseguindo segurar o Gorosei enquanto o Cup the Bust do Sunny era ativado para os Mugiwaras conseguirem fugir. Aí a cena muda para o navio dos gigantes, onde aparece o Luffy conversando com um robô de ferro. Onde basicamente é um robô de ferro se lamentando. Fala, Joy Boy, que alegria encontrar você. É você. E o Luffy confuso, olhando pra trás. Vamos nessa cena do Luffy olhando pra trás, velho. Ele ainda não tinha se tocado que o robô tava falando com ele mesmo, por estar na forma de Nika. A transmissão de Vegapunk ainda continua, onde o mesmo diz: seria burrice só ouvir um lado da história de um conflito de 900 anos atrás. E aqui eu concordo com ele. Seria burrice demais você ouvir só um lado da história, tendo em mente que muitas coisas podem ser ditas e desditas nisso. Verdades podem se tornar mentiras e mentiras podem se tornar verdade. O robô continua com suas falas, dizendo que está muito alegre e que ainda pode lutar ao lado de Joy Boy, que no caso é o Luffy. O Luffy então responde, dizendo que é incrível o fato do robô falar. E o robô continua dizendo que o Luffy ainda está em perigo, falando também que vai proteger ele. Porém os Gorosei, que não são nada besta, fala: se a gente destruiu ele, se referindo ao robô de ferro, a mensagem de Vegapunk deve parar. E isso é o que eu previ que ia acontecer. Não só eu, um monte de gente previu que eles iam nocautear o robô e a transmissão ia parar. Novidade. Em meio ao caos em Egghead, o Vegapunk diz que é melhor olhar para a história por vários ângulos e que queria ter mais tempo. E então, na página seguinte, o Minhocão, ele tem... Esse Minhocão, velho. Sentiu o poder do Minhocão aí, ó. O Jupiter tenta atacar o robô. E então, o robô prepara algo meio que um ataque. Sei lá, um soco foguete, um laser, alguma coisa. Deixando alguns dos Mugiwaras muito animados e felizes. A Minhoca então morde o braço do robô, conseguindo arrancar o seu braço. Mas aí... o Frank diz que claro que o robô não conseguiria usar uma arma depois de 900 anos. Tá enferrujado pra caramba. E então vemos o Saturno dando um grande salto, indo parar no navio dos gigantes. Saturno diz que eles não vão fugir, falando o nome de Kuma e Bonnie. Então uma cena muda para o Sunny, onde vemos o Sanji basicamente usando o haki do gado dele, aparentemente. E no Sunny o Zoro manda todos se segurarem, afinal eles iam cair. Então o Vinasujuro pergunta para Atlas se ela iria se sacrificar. E ela diz que não, que aquilo era apenas um trabalho. E logo em seguida, Kabum! Fez cosplay de Osama Bin Laden. Ela se explodiu na tentativa de levar o Gorosei junto, mas é claro que ela não conseguiu, né? Na página final vemos as últimas palavras do Vegapunk no capítulo, dizendo que há 25 anos atrás, os piratas do Roger, do Gold Roger, fizeram algo que ninguém no mundo tinha conseguido. E então eles devem ter ouvido. Mas em resumo, eu acho que todo mundo já sabe disso. Essa é a minha previsão para o futuro. Ele meteu um babavanga ali do nada, prevendo o futuro. Bom, aqui encerra pelo menos a transmissão do Vegapunk, mas vemos outras reações aqui. Como por exemplo a reação da York, ao saber que ela era a última Vegapunk viva ainda. Ela já esqueceu que a Stella continua viva. E também tem ali a reação dos randoms, descobrindo que o Roger tem um D no nome, coisa que já sabíamos. E o capítulo se encerra com os Gorosei, Javali e o Minhocão encarando o robô de ferro. Dando minha opinião, eu acho que esse foi um bom capítulo de One Piece. O Vegapunk ainda tá me matando de curiosidade. O final do capítulo foi muito bom com a página do Gorosei, Javali e do Minhocão encarando o robô gigante. A cena realmente ficou linda, só não é tão linda quanto eu. Como foi a história? Mas enfim, essa foi a review do capítulo, né? Capítulo 1120 de One Piece. Eu espero que tenham gostado aí. A review deve ter ficado uma porcaria. Mas enfim, eu vou melhorar ainda. Até porque humanos evoluem. Se eu não evoluir, eu não sou um ser humano. Então é isso. Fique com Deus e tchau.